Era uma flor dessas rústicas amarelas entre a calçada e a parede. Numa esquina matutina de Lages, uma menina curvou-se para colhê-la. Ficou ali o gesto inocente dos 12 lindos anos de Aline. A flor menina, a menina flor. A flor amarela, logo vermelha, tinta do sangue da menina flor, da menina mártir. Aline. Por que, meu Deus? Que mundo é esse onde flores brotam das pedras para serem tingidas pelo sangue de um anjo? Por que, meu Deus? Uma criança que sorri às flores é assassinada numa esquina. Uma criaturinha tão meiga e frágil é morta tão brutalmente. Meu Deus, não posso crer. Aline era só uma pequena flor, frágil e indefesa, que só deu cor e luz à vida. Como se pode odiar crianças se elas são a vida da vida? Aline, tão linda e indefesa, de cabelos louros ao vento, flor menina, menina flor. Este foi um poema escrito por Márcio Costa, escritor lagiano, colhidos diretamente daquele 5 de março, na rua Guadalajara, diante do sangue de Aline, naquela calçada, em 5 de março de 1986. Daniel, naquele dia, naquela manhã, eu escutei o barulho de tam, tam, tam. Eu olhei na janela, eu estava levantando para ir no banheiro. E aí eu olhei na janela, eu vi aquela menina caída e vi um carro arrancando, patinando, cantando os pneus. Na minha cabeça, ela tinha sido atropelada. Eu digo, essa menina, eu estava na rua, o cara bateu nela e jogou ela. Tinha um cano da água que descia bem no canto do prédio do Marinho ali. E ela estava junto com aquele cano deitada no chão. Eu imaginei que o carro atropelou ela e jogou ela contra aquele cano. E o barulho que eu tinha escutado era dela bater naquele cano. Eu nem tomei banho, só botei uma roupa ligeirinha e corri lá. Quando eu cheguei lá, chegou uma funcionária que era recepcionista da Lages S.A., da Volkswagen. E aí a gente começou a pensar o que fazer. Não chegava a conclusão nenhuma. Naquilo encostou um Del Rey, que era do irmão do Marião. Como é que é aquele mais velho? Parece que ele tem uma imobiliária hoje aí em Lages. Ele encostou na frente do carro e desceu. E aí ninguém botou a mão nela até aquele momento, nada. E a gente, o que vai fazer, o que vai... E eu dizendo que tinha sido atropelada. Eu falei para eles, não, ela foi atropelada, porque não tinha visto. Aí fomos virar ela. Quando fomos virar ela, a menina da Volkswagen tirou uma jaqueta daquelas jeans que ela usava, botou no chão e nós rolamos a menina para cima daquela jaqueta de jeans para botar ela no banco traseiro do carro do irmão do Marião. Quando a gente virou ela, é que a gente viu os furos de bala. A gente viu que ela estava sangrando e tinha uns furos. Aí olhamos na parede do prédio, aí vimos que tinha os tiros ali também. Aí que a gente viu que ela foi atirada. Aí botamos ela dentro do carro desse cara e ele correu para o hospital com ela. Ela dizia que queria ter 10 filhos.
Então, era isso. Muita saudade, né? Que ela deixou. Foi um caso que marcou sobre todos os aspectos, porque atingiu uma das famílias mais tradicionais de Lages, uma família de muito respeito, a família do seu Vilmar Schmidt, a dona Ivone, e pessoas assim de um gabarito exemplar na sociedade lagiana, né? E eles perderam uma neta, né? E num crime bárbaro que chocou a opinião pública do estado todo. A história de um crime. 2 tiros que ceifaram a vida da menina Flor. Aline Giovana Schmidt. Saiba como tudo começou. A Dagmar Simões era uma mulher do Rio Grande do Sul que viveu grande parte da vida dela em boates, festas. Ela era uma mulher da noite e ela teve muitos relacionamentos. Era uma mulher bonita, uma mulher de desenvoltura, uma mulher de um bom relacionamento. E numa dessas ocasiões ela conheceu o Alfredo, que era filho do seu Vilmar e cuja pessoa ela teve 2 filhas, a Andréia e teve também a Aline. E a Andréia, a filha primeira, ambas moravam com ela inicialmente, até que a Aline foi morar com o seu Vilmar e a dona Ivone. E a Andréia ficou com a mãe, com a Dagmar. A Dagmar sempre teve uma vida muito de festas, de orgias, ela viveu a vida muito intensamente, né? Até que ela conheceu o Alfredo, ela passou a conviver com ele, eles não eram casados, mas viviam maritalmente lá em Campos Novos, numa fazenda, e foi que a ocasião em que o Alfredo morreu envenenado, e a Dagmar assumiu parte da herança do Alfredo, né? E posteriormente a Dagmar, não tendo, porque ela gastou tudo a herança, a fortuna que ela recebeu, e não tendo mais de onde tirar dinheiro para manter aquela vida dela, ela acabou idealizando junto com o Paulo a situação de matar a Aline para assumir também a herança da Aline, da filha dela. Esse foi o pensamento da Dagmar em relação a assumir a herança da Aline. Essa reportagem não foi algo nada fácil de se produzir. Eu encontrei muitas pessoas, personagens daquela época em que a Aline Giovana Schmidt foi assassinada, mas por uma série de questões, muitas pessoas não quiseram falar, personagens daquela época não quiseram falar, não quiseram dar entrevistas, não quiseram voltar ao passado, não querer voltar àquele 5 de março de 86, mas, entre tantos, eu consegui conversar com os tios de Aline, que foram, na verdade, os pais adotivos dela, a senhora Ivone Branco e o seu Vilmar. Eles me receberam gentilmente em sua casa, na residência deles, e me permitiram ouvir a história da menina Flor, contada por eles. Eles preferiram não gravar a entrevista comigo, mas me autorizaram a publicar tudo o que falaram, assim também como me permitiram ter acesso ao acervo fotográfico da família, onde pela primeira vez fotos que nunca vieram a público vão aparecer nessa reportagem, vão ser exibidas nessa reportagem especial dos 37 anos da morte da menina Flor. Me chamou muita atenção que para o seu Vilmar e dona Ivone, Aline em momento algum foi tratada como uma sobrinha, e sim como a filha, uma filha muito especial. Aline Giovana Schmidt nasceu em 27 de fevereiro de 1974, filha de Alfredo Schmidt e Dagmar Simões. Aline não chegou a conhecer o pai biológico, porque Alfredo veio a falecer um pouco antes do nascimento
da menina Flor. O que era para ser apenas mais um dia de trabalho normal na vida do jornalista Onéris Lopes, dentro da redação do jornal A Notícia, se transformaria em um trabalho que marcaria a sua vida para sempre. Ele recorda como foi aquele dia em sua vida. Eu lembro, Daniel, porque foi um caso muito marcante, né, para mim. Eu estava saindo de casa para ir trabalhar, eu trabalhava no Jornal Notícia, o Jornal Notícia aqui no centro, e eu saía de casa aqui no Copacabana para vir trabalhar. E quando eu ouvi a notícia no rádio de que havia ocorrido um crime no bairro Coral de uma menina, uma estudante, mas não se tinha maiores notícias, a princípio de que era uma estudante do Colégio Santa Rosa. Você lembra quem deu a notícia no rádio? Lembro. Eu ouvi a notícia pela Rádio Clube no programa do Maneca. O Maneca foi quem deu a primeira notícia, até porque o Maneca, ele era próximo da família da vítima, ele conhecia as pessoas, os personagens todos. E rápido foi informado à rádio, e a rádio deu a notícia, e eu me informei pela rádio. E eu vim para o jornal, e a partir do que eu entrei no jornal, já comecei a trabalhar em cima desse caso, né, em 1986. Aline vivia uma infância linda, marcada pelo amor e carinho de Dona Ivone Branco e seu Vilmar, seus pais adotivos, que faziam tudo para dar o melhor para ela. Com exclusividade, nossa reportagem teve acesso ao acervo fotográfico da família, onde as imagens retratam o quanto Aline era amada. Ela adorava o balé, amava tocar piano e tinha verdadeira adoração por seus gatinhos de estimação. A Aline era uma menina maravilhosa, vivia cantando, dançando, dançava balé para mim ficar olhando, tocava piano, eu ficava escutando, ela gostava muito. Então, era isso. Muitas saudades, né? Que ela deixou. E era nessa casa que ela viveu? Nessa casa. Foi dessa casa que no dia 5 de março de 86 ela saiu para ir para a escola? Saiu para ir para a escola. E nunca mais voltou? Nunca mais voltou. Quem era Dagmar Simões? A Dagmar Simões era uma mulher do Rio Grande do Sul que viveu grande parte da vida dela em boates, festas. Ela era uma mulher da noite e ela teve muitos relacionamentos. Era uma mulher bonita, uma mulher de desenvoltura, uma mulher de um bom relacionamento. E numa dessas ocasiões ela conheceu o Alfredo, e cuja pessoa ela teve duas filhas, a Andréia e teve também a Aline. E a Andréia, a filha primeira, ambas moravam com ela inicialmente, até que a Aline foi morar com o seu Vilmar e a Dona Ivone. A Dagmar sempre teve uma vida muito de festas, de orgias, ela viveu a vida muito intensamente, né? Até que ela conheceu o Alfredo, ela passou a conviver com ele, eles não eram casados, mas viviam maritalmente lá em Campos Novos, numa fazenda, e foi que a ocasião em que o Alfredo morreu envenenado, e a Dagmar assumiu parte da herança do Alfredo, né? E posteriormente a Dagmar, não tendo, porque ela gastou tudo a herança, a fortuna que ela recebeu, e não tendo mais de onde tirar dinheiro para manter aquela vida dela, ela acabou idealizando junto com o Paulo a situação de matar a Aline para assumir também a herança da Aline, da filha dela. Esse foi o pensamento da Dagmar em relação a assumir a herança da Aline. Os detalhes da fuga. Na verdade, isso foi um dos pontos de partida que levou à identificação dos autores. Porque na fuga, depois que eles cometeram o crime e embrearam fuga sentido a BR-282, o Drogacir, que dirigia o Chevette Dourado, se perdeu
e quando termina o asfalto, começa a estrada de chão, ele se perdeu e quase colidiu contra um outro veículo que vinha para Lages. E nesse veículo estava uma pessoa, que é um juiz do trabalho, na época aqui de Lages. E essa pessoa teria visto o rosto do Drogacir. Ele não conseguiu identificar o Paulo, o Hamilton, mas ele identificou o Drogacir. Mais tarde, quando foi feita a identificação, foi pedida a presença desse juiz na delegacia e ele reconheceu o Drogacir como um motorista do carro que quase atropelou ele lá na BR-282. E além disso, eles furaram uma lombada eletrônica na BR-101 em que a multa era para aquele veículo. E eles conseguiram associar que aquele veículo que saiu de Lages quase bateu no outro carro de um juiz do trabalho e que furou, teve uma multa lá na BR-101 e começaram a associar na investigação que poderia ser o carro, que era o carro que e os ocupantes cometeram o crime. E isso levou à prisão deles depois em Porto Alegre, porque a polícia de Porto Alegre entrou também na investigação e conseguiu identificar o carro em Porto Alegre, e aí eles começaram a fechar o cerco na investigação. E chegando a esses dois elementos, o Drogacir e o Hamilton, a partir deles, a polícia conseguiu chegar na prisão deles e posteriormente na identificação da autoria dos mandantes do crime. A investigação levou cerca de 40 dias para ser concluída. Um trabalho em conjunto com as polícias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul levou os investigadores até os executores e, posteriormente, até os mandantes do crime. Os dois suspeitos até então, o Drogacir e o Hamilton, foram presos pela polícia do Rio Grande do Sul com apoio da polícia aqui de Santa Catarina e trouxeram eles para Lages. Um foi levado para o batalhão da PM e o outro para a 2ª DP, justamente para que eles não combinassem depoimento. E no depoimento no batalhão, o Drogacir, que era o motorista do carro no dia do crime, acabou confessando. A polícia pressionou ele acabou confessando que ele estava no local, só estava dirigindo, não era ele o autor do crime. E que quem teria cometido o crime era o Hamilton. O Hamilton estava na 2ª DP, o pessoal foi para lá e confirmou com o Hamilton. O Hamilton disse que não fugiu, porque ele estava sentado num banco lá. Ele não quis sair para a rua, ele estava com medo de sair para a rua, ser reconhecido e até linchado, porque havia assim uma comoção muito forte, as pessoas tinham aquela vontade de cometer a justiça, queriam ver a justiça daquele crime. Então o Hamilton tinha medo de sair na rua e ele ficou dentro da delegacia sentado num banco. Foi então que eles acabaram confessando a autoria do crime, um como sendo o executor e o outro o motorista do carro no dia do crime. Dagmar Simões não compareceu no velório de Aline. Ela, nem no velório, nem no sepultamento. Segundo relatos da época, ela alegou ter sofrido uma crise nervosa devido à morte de Aline e não compareceu. Só que o que chamou a atenção é que exatamente 5 dias após a morte de Aline, a morte da sua filha, aquele assassinato brutal, Dagmar assinava uma procuração para 2 advogados entrarem imediatamente e abrirem o inventário de Aline Giovana Schmidt. E a ideia inicial era trazer os 4 para o julgamento, mas não deu certo porque a Dagmar e o Paulo entraram com apelação, conseguiram postergar o julgamento deles e num primeiro momento foi julgado o Hamilton. O Hamilton, no julgamento dele, ele confessou tudo, ele assumiu tudo, o crime, exatamente como a investigação apontou. Pra você ter uma ideia, Daniel, as ruas ao redor do fórum, onde é hoje o museu, foram todas fechadas as ruas para o julgamento, porque assim, foram distribuídas senhas para as pessoas entrar no salão do tribunal do júri, porque havia assim, era muito latente ainda, né, a situação do crime. E depois da condenação deles todos, depois houve o julgamento, foram condenados, a Dagmar foi levada para a cadeia pública de Lages para aguardar uma vaga numa penitenciária. E neste momento eu entrevistei ela lá na cadeia. Na época o diretor era
era o Sérgio, acho que era o Sérgio, se não me engano, era Sérgio o nome do diretor. Eu consegui uma entrevista com a Dagmar. E ela do lado de dentro, eu não conseguia entrar dentro da cela dela, eu pro lado de fora. E ela me contou sobre a participação dela. Mas ela nunca admitiu. Ela sabia do crime, ela falava muito pouco, a Dagmar, ela era muito calculista, a Dagmar. Mas em momento nenhum ela assumiu? Não, nunca ela assumiu a autoria do crime, participação no crime. Ela dizia Mas ela atribuía a culpa ao Paulo? Ela atribuía a culpa ao Paulo e aos outros participantes. Mas ela nunca assumiu que ela tivesse participação no crime. Ela dizia que ela não sabia, né, que ela não ajudou a elaborar, a arquitetar o crime. Ela sempre procurou se eximir completamente de qualquer culpa relacionada à morte da filha dela. Mas as investigações todas mostravam que ela seria beneficiada com a morte da Aline. Mas ela jamais... foi uma entrevista bem rápida até. E ela nunca admitiu que ela, nessa entrevista na cadeia, que ela teve participação no crime. 23 de março de 1988. Hamilton Serafim da Costa, o autor dos disparos contra Aline Schmidt, é condenado a 18 anos de reclusão. Douglas Cyr, o seu comparsa, motorista do Chevette, foi condenado um pouco depois, mais exatamente no dia 25 de julho de 1988. Ele foi condenado a 18 anos e 6 meses. Já Paulo Freitas, amásio de Dagmar Simões, ele foi condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão. O julgamento de Dagmar, ele aconteceu mais tarde, em 1989, precisamente no dia 14 de março. Lages literalmente parou para aquele julgamento. Após 15 horas, que foi o que durou o julgamento de Dagmar, ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão. As investigações apontavam, e o que chamou muita atenção durante o julgamento foi o traje que Dagmar se apresentou. Era uma saia verde, muito bonita, e uma camisa clara. E esse traje que ela se apresentou, ela havia encomendado do costureiro Clodovil, que tempos mais tarde viria a se tornar apresentador de TV, uma figura muito famosa, posteriormente foi deputado, né? Já é falecido, mas foi Clodovil quem costurou o traje de Dagmar Simões para o julgamento da morte de Aline Schmidt. A menina Flor, o anjo loiro, se viva estivesse, estaria com 49 anos de idade. Mas teve seus sonhos interrompidos por conta da ganância da própria mãe. Foram muitos momentos marcantes dentro dessa reportagem ao produzir essa matéria. Eu encontrei na minha pesquisa, durante todo esse trabalho de ir em busca das informações, eu encontrei inclusive o senhor, a primeira pessoa que socorreu a Aline, que colocou ela dentro do seu carro e levou ela para o hospital. Esse senhor educadamente falou comigo, mas não quis gravar entrevista e por este motivo não vou citar o seu nome, mas ele vive em Lages e preferiu não voltar a tocar nesse assunto. Dona Ivone e seu Vilmar, pais adotivos de Aline, foi muito difícil para eles falarem comigo e falarem para mim sobre tudo o que viveram. Mas encontraram forças. E uma coisa que me chamou muita atenção, que marcou muito essa reportagem, foi quando Dona Ivone olhou para mim e disse: para mim não parece 37 anos. Para mim não é 37 anos. Para mim foi ontem.
eu ainda escuto o barulho daquele portão. Foi isso que ela falou para mim. Eu ainda ouço o barulho daquele portão, por onde Aline Schmidt saiu e nunca mais voltou.